Equipes a postos, cadeia logística de prontidão e times de trade a todo vapor. Essa é uma rotina que o setor de varejo está acostumado a viver sempre que a Black Friday se aproxima. Mas como fica a tecnologia nessa história? Eu sou a Marisa Kinoshita, gerente sênior de marketing do Google Cloud Brasil. E é um prazer estar aqui em mais um episódio do Conversas na Nuvem. Esse é o podcast do Google Cloud que desbrava os grandes desafios de cada indústria, assim como a maneira que a tecnologia em nuvem está ajudando as empresas a superá-lo. E o tema de hoje é sobre uma data que já entrou no planejamento de muitos de vocês. E é uma das principais datas para o varejo mundial, a Black Friday. E se já era importante falar sobre a Black Friday antes, agora essa é uma data que se transformou em algo ainda mais estratégico para toda a indústria de varejo. Durante toda a temporada de vendas, os e-commerces e apps precisam lidar com altos volumes de acesso e a tecnologia é colocada à prova. Como se comportam a infraestrutura e a experiência do usuário nos sites e aplicativos durante toda a temporada? E o quão personalizada tem sido essa jornada? Os e-commerces e apps também se consolidaram como um dos principais canais de relacionamento com os clientes. E não sou eu que estou dizendo isso, são os dados. Em 2022, o e-commerce brasileiro apontou o maior crescimento da América Latina. E de acordo com a Becom Forecast, através de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2022, o e-commerce do Brasil teve um faturamento de 169 bilhões de reais, cerca de 18 bilhões a mais em relação a 2021. Essa é uma tendência que a gente consegue observar se consolidando há bastante tempo. E vendo tudo isso acontecer, o Google Cloud lançou em 2021 um estudo para ajudar os e-commerces a se prepararem para esse período importante de vendas, identificando os principais acertos e oportunidades nos sites e aplicativos dos principais varejistas do país. Assim, nasceu o Flash Black, descobertas da última Black Friday para a próxima temporada, uma iniciativa que realizamos em parceria com a RGA. E o Flash Black chegou em sua terceira edição, analisando 3 vezes mais dados. A gente vai falar um pouco mais sobre os resultados da edição mais recente do estudo durante essa conversa. E para esse papo eu não estou sozinha, estou com 3 convidados mais que especiais comigo. Eu estou com o Robledo Castro, que é o diretor de TI do Grupo Pão de Açúcar. E o Grupo Pão de Açúcar está modernizando toda a sua infraestrutura tecnológica e pretende dobrar as vendas online até 2024. Seja bem-vindo, Robledo. Muito obrigado, muito legal estar aqui, representando o GPA aí nessa jornada de cloud, falando de Black aqui. Legal, animado com esse papo. Estou também com a Cláudia Boamorte, que é executiva de contas da Kyndryl, um dos nossos parceiros e que está atuando diretamente nessa jornada de transformação aqui com o Grupo Pão de Açúcar. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Marisa. Um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu adoro, que é Black Friday, né? Então, acho que eu trabalho com varejo há muitos anos e sempre é um assunto que apaixona a gente. Legal, bem-vinda, Cláudia. E aqui é com a minha colega Silvia Somas, que é a Head de Retail de Google Cloud. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, Marisa. É um prazer e uma felicidade estar aqui com vocês para falar desse evento que foi super importante para nós durante os 3 anos. Legal. Silvia, já vou começar aqui a pergunta com você, para a gente já começar a aquecer aqui os nossos motores. Principalmente porque você esteve comigo aí desde a primeira edição, acho que foi o nosso primeiro projeto juntas, e o que é legal ver que a gente está na terceira edição. E uma das coisas que fez a gente tornar esse estudo anual foi muito do feedback positivo que a gente recebeu tanto do seu time e também dos clientes. E aí queria que você comentasse um pouco como é que você viu o impacto desse estudo ali com os nossos clientes e os feedbacks também que você recebeu. Bom, vamos lá. Primeiro, fazendo um link aqui com a missão, né, de Google, que é organizar as informações e torná-las acessíveis para as pessoas. Então, acho que esse já começa por aí, né? O estudo, ele
vem buscando cada vez mais buscar as informações de como que o varejo pode melhorar o seu relacionamento com os consumidores e a gente quer que cada vez mais esse seja um estudo que traga um retorno realmente para os nossos clientes, e essa é uma parceria que eu acho que a gente está no início, apesar de ser a terceira, né, é o terceiro estudo que a gente apresenta, mas cada ano acho que a gente está mais próximo e eu falo com o meu time, com os clientes, que isso não é um estudo do Google, é um estudo para o varejo como um todo, né? Eu tenho a sorte aí de compartilhar e trocar experiências com esses 25 maiores varejistas do Brasil. E o primeiro foi um estudo do Google, que eu acho que faltaram algumas informações aí de feedback dos clientes. O GPA tá desde o início, foi um dos que trouxe, né, um insight de vocês analisaram somente o e-commerce, o app é super importante também, então vamos colocar para o próximo ano o estudo do app. Então, é por isso que eu falo que é um estudo em parceria com o varejo. A gente já começou, teve um evento para todo o varejo Brasil, mas a gente já está retomando aí as conversas one-on-one com todos esses clientes. E o objetivo é que a gente consiga antecipar aí melhorias que o varejo consiga entregar na Black Friday, né? É um estudo que ele é feito durante o período da Black Friday, mas a gente já vê os clientes colhendo em outras datas que são importantes em venda também, né? Em volume de venda. Então, eu acredito muito nesse estudo. O retorno dos clientes é que realmente ele potencializa algumas melhorias aí quando a gente fala de canais digitais. E tô super animada e otimista aí pro que vem esse ano. Bem legal. E é muito legal também ver que os clientes começam a pedir, né? Eles já aguardam a próxima edição. Que, como a Silvia comentou, a gente também leva esse estudo de uma maneira individual para as contas que foram analisadas. E vem uma pressão, né, Silvia, aí, porque todo ano a Silvia quer que a gente entregue o quanto antes o estudo, né? E é legal isso também, porque um dos objetivos dele é a gente analisar a Black Friday que passou, para entregar esses insights com a maior antecedência que a gente consiga ali para preparar, né, vocês, os varejistas, aí, para a próxima Black Friday. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Robledo. O GPA, ele tá com a gente desde a primeira edição, né? E como a Silvia comentou, é muito legal ver que muito do amadurecimento desse estudo, ele veio também de alguns feedbacks de vocês, né? Então, a inclusão do app, por exemplo, foi uma sugestão que vocês fizeram na primeira edição, ou até quando a gente conversou um pouco de como o estudo foi feito, vocês falaram, poxa, pra gente é super importante que não seja um produto específico, mas seja uma cesta, por exemplo, de compras, né? Então, são alguns dos pontos que a gente levou e a gente amadureceu mais o estudo. E eu queria que você comentasse um pouco também do seu ponto de vista, como que esse tipo de estudo como o Flash Black ajuda vocês também nessa preparação ou até num planejamento aí de futuros projetos com tecnologia. Muito bom, assim, eu acho que eu participei, né, das últimas Blacks, né, a última em específico foi um desafio, né, a gente teve uma Black com eleição, com Copa e tudo mais. Então, assim, o máximo de informação que você tem para começar a se preparar foi muito importante. Assim, a nossa Black, principalmente no digital, foi muito bem. E muitos dos insights vieram disso. Quando a gente começou a olhar comportamento de uso, o que estava usando, de fato a inserção do app, né? O app pra gente é uma estratégia central, né? Assim, 70% da venda digital vem do app e uma grande maioria de clientes usa o nosso app, né? Ele é uma estratégia central pelo meu desconto, pelo programa de fidelidade e tudo mais. E ter isso já casado com o Flash Black ajudou muito. Então, detalhes de como antecipar, de como a gente abordar, né? Que tipo de coisa estava criando fricção para o nosso cliente e a gente mudou, né? Quem acompanha o app do Pão viu o quanto que ele mudou muito antes da Black e continuou mudando. Assim, você pegar o app de um ano atrás, ele é totalmente diferente do app atual. E eu acho que o GPA de longa data é um aficionado por dados, né? A gente olha para cliente, olha para personalização, olha para isso o tempo todo. E até assim, essa proximidade com a Flash Black, depois até a nossa parceria que está se estendendo mais nesse projeto de Move to Cloud, vem também, né? Ontem a gente estava num evento até interno nosso de team building com o pessoal do Google,
falando de dados também, a importância. Então, acho que esse casamento ajudou muito, e isso ajudou muito a direcionar ações que parecem pequenas, bem pequenas, mas pequenos ajustes às vezes geram grandes resultados. Como, por exemplo, algumas fricções que a gente tirou do app, a gente teve um aumento de conversão, assim, facilidade para o usuário, que ajudou muito nesse processo. Então, eu acho que é um momento, assim, olhar com dado e dar importância para até pequenas coisas e não uma grande bala de prata, é uma ótima ferramenta para dar tempo de se preparar, e a tá certa mesmo, a Silvia, de fazer esse estudo sair certo, para dar tempo de se preparar, de sair antes, né, para dar tempo de se preparar para a gente chegar, porque essa preparação começa muito antes, né, então foi um episódio bem legal, assim, eu acho que ajudou muito. Eu acho, né, complementando um pouco, Robledo, eu acho que quando a gente tem um estudo que é fora ali da empresa, né? Então o GPA, lógico, ninguém melhor do que o Grupo Pão de Açúcar de pensar o que ele quer oferecer para o cliente, como que ele vai atrair. Mas você tendo um estudo onde dá uma visão geral de como você melhorar o site, o app, em relação à concorrência, né? E até alguns pontos eu acho que é uma visão de fora, né? É um pouco assim, olhar fora de casa, né? Olhar um pouquinho fora da caixa, não que 100% dos insights ali vão servir para o Grupo Pão de Açúcar ou vão ser prioridades, mas é para abrir um pouco, assim, o que está acontecendo fora, né? E eu acho que isso também pode ter aí alguns insights e até ajudar em algumas priorizações. Eu acho que, assim, o que mais a gente tem visto e falado, né, tá na moda, personalização de cliente, jornada diferente, cada vez mais o consumidor tá querendo fazer coisas diferentes e cada um muito específico, né, um cara é mais digital, outro menos, outro é misto, um é mais, né, gosta de coisa mais urgente, outro nem tanto. Isso leva na mesma coisa, não vai ter uma bala de prata para você achar todas as respostas, você vai ter que olhar várias coisas, várias fontes, compor, tá dando cada vez mais trabalho se atender bem todo consumidor, porque tá abrindo cada vez mais o nível de personalização, e por isso que aí olhar para dados, né, porque antes com insight você até, né, atingir uma massa muito grande, hoje não dá mais, assim. Não, legal. E a gente vai falar sobre isso ainda lá mais para frente, que eu sei que tem bastante coisa aí nesse projeto. Mas queria trazer aqui uma pergunta para a Cláudia, que a Kyndryl foi escolhida aí para apoiar todo esse processo de migração e toda essa transformação digital aí junto com o GPA, né? E além aí de ser responsável também por centralizar e integrar todos esses parceiros, né, que vão fazer parte desse projeto. E eu queria que você me contasse um pouco, deve ter sido super desafiador, né, receber esse projeto desse tamanho, mas queria que você me contasse um pouco de como vocês fizeram isso. Eu acho que foi um desafio e uma oportunidade, né? A gente tem uma parceria muito longa com o GPA. Acho que a gente estava num momento de mudar a forma dessa parceria acontecer, né? Ela estava muito focada lá no legado, a gente precisava construir alguma coisa diferente, né, sob pena da gente ir por um caminho e o GPA ir por outro. Então a gente precisava juntos trabalhar para todo mundo ter o mesmo resultado, né? Então eu acho que foi um ano difícil, né, que a gente trabalhou, que a gente tinha que tratar a obsolescência, a gente tinha que tratar a questão de redução de custo, a gente tinha que evitar investimento de hardware para poder, né, ter um resultado melhor vamos dizer assim, a solução natural foi, vamos migrar para a nuvem. Não tinha outra solução. Essa era a solução que iria resolver e endereçar os principais pontos. Além de que a gente ia ter a oportunidade, né, de escolher um parceiro que ia permitir que a gente pudesse olhar para os dados, ter um business intelligence importante para agregar também para o GPA. Eu acho que realmente foi esse o grande desafio todo. Muito legal. E no evento que a gente fez de lançamento, vocês comentaram uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que teve uma virada de chave quando vocês passaram a olhar um pilar de negócio e não, né, toda essa transformação como pilar de negócio, e não só como um pilar de infraestrutura, isso, né? E aí eu imagino que tenha, para definir, né, esses próximos passos e como que esse projeto teria as etapas, vocês devem ter pensado muito nesses pilares, né? Então, se puder comentar um pouco sobre isso. Na verdade, a gente olhou para trás e, assim, eu acho que
depois que a gente se separou como empresa de serviço, a gente é uma empresa de serviço, e a gente tem uma larga experiência em gestão em serviços gerenciados, mas muito mais focado a um legado, e a gente está querendo ocupar um espaço de mercado, né? É importante, então, que a gente olhasse e não pensasse só na infraestrutura. É como que a gente consegue dar para o GPA a facilidade de crescimento, como é que a gente desengessa, como é que eu tiro preciso de mais máquina, preciso de mais coisa, estou dentro de um data center, como que a gente ganha escalabilidade. Então, acho que assim, pensando e além disso, a gente também tinha um desafio de modernizar toda a parte de atendimento operacional que a gente tinha. A gente tinha que, agora não atender só mais, várias nuvens. Nós gerenciamos todo o multicloud do GPA hoje. Então, assim, são várias nuvens. Como que a gente prepara o time também para essa transformação, para essa mudança de mindset? Então, são várias coisas que a gente acabou. Então, assim, para de olhar para o que é infra e vamos olhar o que o negócio precisa e vamos ajudar o GPA a entregar isso. Muito legal, Cláudia. Imagino que deve ser bem desafiador aí todo essa orquestração, né? E muito interessante isso também, né? Que os clientes, eles trabalham com outras nuvens, né? Então, eu imagino que deve ser bem, bem desafiador. E aí, Robledo, você comentou um pouco sobre personalização, né? O que é um ponto que, para essa edição do estudo, a gente trouxe algumas outras análises, né? Nessa parte mais de personalização, até desde as buscas até a recomendação do produto, até o atendimento via chatbot, né? E foi algo que a gente colocou mais nesse estudo para a gente analisar. E aí, Silvio, eu queria te perguntar aqui, como é que você vê essas discussões acontecendo aí com os nossos clientes, né? Os clientes estão mais preocupados aí em trazer essa experiência única para cada consumidor? Como é que está sendo? A gente vem discutindo muito, né, com os nossos clientes, e aqui eu vou meio que colocar em 3 tópicos, né, que são as principais discussões que a gente tem tido com varejo em geral. A primeira delas é em relação à parte de busca, né? Então, imagina você ter a experiência ali do Google Search, né, de busca dentro de uma plataforma digital, né? Então, dentro do seu e-commerce, dentro do seu app, né? Então, muitas vezes você não sabe escrever o que você busca, né? Então, e se você, na maioria dos sites, e até o estudo mostra, né, se você não coloca exatamente como foi tagueado dentro do site de comércio eletrônico ou da app, você não consegue localizar aquele produto, né? Então, o Google Cloud tem uma solução, que é o Retail Search, que ele consegue, né, identificar ali, através de métodos, o que você está procurando com uma linguagem natural, né? Então, muitas vezes eu tô ali pesquisando um produto que ou eu não sei escrever corretamente aquele produto, ou eu sei que eu procuro, vamos pensar aqui um pouquinho, receita de bolo de chocolate, posso colocar lá e, de repente, num site ali do Grupo Pão de Açúcar, ele vai me trazer quais são os ingredientes para aquela receita, né? Então, não necessariamente eu tenho toda a informação naquele momento. Então, é você dar o poder para o seu consumidor dele buscar da forma que para ele faz sentido, né? E você tem que entregar o resultado ali, sendo através de um texto ou através de voz, né? Muitas vezes, e no Brasil é até um estudo, né? Muitas pessoas preferem falar do que escrever por não ter certeza se é aquela forma correta, né, de se escrever a palavra. Então, acho que você tem que realmente chegar no consumidor e entender como ele vai fazer aquela busca. Então, sendo texto, sendo através de uma imagem ou sendo através de voz, né? Então, e isso a gente viu no estudo mesmo, né? A gente viu que metade, mais ou menos, dos e-commerces analisados, quando tem algum erro de ortografia, um erro de digitação, não consegue entender aquela busca e devolve um resultado vazio, né? E isso do termo também foi algo interessante, né? Então, a gente fez
dar um exemplo aqui, procurar um casaco jeans ou uma jaqueta jeans, que são termos similares, às vezes tem pessoas, né, escrevem de maneiras diferentes, tem um regionalismo talvez aí, e a gente viu que 18 dos 25 não entregaram um resultado também nessas buscas similares, então muito legal esse ponto. E a parte também primeiro que eu acho que das gerações, né, então a gente tem geração que prefere pesquisar por voz, tem geração que prefere escrever, então acho que pensando um pouco em gerações e acessibilidade, né, então pensando em acessibilidade também essa forma de ter a opção de busca de acordo com o usuário, o consumidor ali, é super importante aí para as plataformas digitais. Um outro ponto que aí é o tema... Um exemplo, Silvia, claro. assim, eu vou lembrar aqui, assim, você tá me lembrando, né, você conheceu a minha antiga casa lá, né, Sim. que era uma varejista grande de brinquedos, e nome de brinquedo, a gente colocou uma prateleira infinita na loja com um totem bonito, né, pro vendedor chegar lá e buscar o brinquedo que não tinha na loja junto com o cliente para depois chegar, tudo muito bonito. E não ia pra frente. Mas aí você vai entender porque brinquedo tem muito nome em inglês, né? Beyblade, não sei o quê, mamamá. E qual que era o grande problema? Tinha um problema até, assim, afeta até o ser humano. Porque o vendedor, ele tinha vergonha de na frente do cliente digitar alguma coisa errada e não achar porque era inglês, então ele preferia não usar e falar que não tem. Então, assim, a busca, né, eu acho que uma busca bem acertada, ela vai desde do cara como achar o produto, de como você monta uma interação com o cliente quando tá pensando em fazer alguma coisa dentro da loja. Eu acho que é um super ponto importante que faz diferença na experiência e no resultado. Nossa, um bom ponto. Até para busca, aí você até deu um exemplo interno, né? Até para busca interna para uma loja física, em como que você apoiar o seu funcionário ali, o seu colaborador Porque a gente tem que lembrar agora, né, que antes ainda era muito, né, o e-commerce. Sim. Só que agora isso tá indo para dentro da loja, para dentro, para como o cara busca internamente um catálogo, uma solicitação, um atendimento no saque. Isso tá unificando cada vez mais. Então é muito mais até do que o próprio cliente lá na ponta usando um site para busca. Isso permeia a organização de ponta a ponta, né? Não, excelente. Até aproveitando o gancho, que eu ia comentar é de personalização, né? Então, quando a gente fala de personalização, cada vez mais o nosso cliente está exigente, né? A gente, como consumidor, a gente é muito mais exigente hoje, né? Então, não importa mais o canal, né? Se eu estou me relacionamento com o Grupo Pão de Açúcar na loja física, se eu estou no site, se eu estou na app. Eu espero que ele reconheça que a Silvia é única, independente do canal de compra, né? E a Silvia também, ela tem momentos de compra, né? A Silvia não é a mesma durante a semana. Eu mal vou em supermercado. Quem faz a compra pela Silvia são as filhas dela. Ou muitas vezes eu compro pelo app e quem recebe é a minha ajudante. Então, assim, né? Mas de final de semana, né? Eu quero fazer um almoço ou fazer um churrasco. Eu muitas vezes quero ir no supermercado, na loja física, para escolher algo diferente do que no app, no site, que eu normalmente compro sempre as mesmas coisas. Então, como que aí por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar identifica qual que é o momento da Silvia, o que oferecer para ela, né? E tem várias ferramentas de recomendação no mercado, mas o que a gente tem de diferencial aqui em Google Cloud é não olhar só o passado da Silvia, né? Então, o que ela comprou? Ela comprou no mês passado essa cesta, vamos repetir a cesta? Não, de repente, esse mês ela tem um evento diferente que ela, né, vai precisar de outros produtos ali. Então, aqui é um diferencial que a gente olha o momento, né? Então, eu não olho só o passado. Sim, é super importante o passado, mas quais são as tendências? O que está acontecendo naquele momento, né? Sei lá, tá chegando uma data específica, né? Então, Páscoa, então ela vai aumentar, ela vai ter um bacalhau, vai ter a parte de chocolate maior, vai ter vinho, vai ter uma cesta diferenciada ali. Então, né, como que eu trago essa personalização para a Silvia independente do canal? Esse é um bom ponto, assim, a gente tem até um caso recente, a gente tirou um insight da Flash e olhando um pouco o nosso comportamento, porque você pode até acertar o produto recomendado,
Só que, por exemplo, a gente percebeu que no final de semana a nossa venda chegava no sábado, caía 30%, chegava no domingo, caía quase 90%. Eu falei, mas não é possível. A recomendação tá certa, o que tá? O cliente tá buscando. Só que tem uma coisa que depois você começa a perceber. O momento de compra no domingo, que você tá lá fazendo um churrasco ou tá fazendo um almoço, a sua demanda é por uma entrega muito rápida. E no outro momento, talvez dê para esperar um pouco mais a compra de um dia para o outro. Aí a gente falou assim, caramba, então vamos focar na outra conveniência, porque isso está fazendo falta no final de semana, porque a gente estava com a outra conveniência ligada durante a semana. E isso fez uma diferença de mudança de comportamento absurda. Então, são coisas que olhar para conjunto. De novo, eu estava acertando o produto, recomendando correto, achando, mas eu não atendia um passo da necessidade do entorno dele, que era o momento que ele estava fazendo o evento. Né? E eu acho até que também tem como consumidora, né, pensando na recomendação. Eu quero receber a recomendação daquilo que eu tenho de histórico, mas eu também quero receber a recomendação do pão de coisas novas que ele colocou que talvez eu não tenha comprado nunca, mas que possa me interessar. Então eu acho que tem que ter... Qual é o caminho para balancear isso, né? Porque, assim, tudo bem, vai ter época que é dia da Páscoa, eu vou oferecer ovo de Páscoa, mas, cara, entrou um produto novo, super legal. Vamos mostrar para a Cláudia se ela gostaria de comprar aquele produto também? Então, eu acho que isso aí é super importante da recomendação. E aí, um terceiro ponto aqui que também no estudo, desde o início, e é até gratificante, né? Acho que a gente ainda tem uma oportunidade gigantesca de crescimento aqui, mas se eu, né, que estou desde o início aqui, Marisa, quem faz parte do estudo desde o início, a gente acompanhar a evolução, né, do varejo eu falo que é gratificante porque a gente sabe que de alguma forma a gente fez parte aí dessa mudança. Mas é a parte de chat, né? É um desafio gigantesco para todos. E assim, a frustração é gigante como consumidor. Muitas vezes você coloca se você tá chamando o chat, é porque você precisa, você tá com uma dúvida, normalmente é para reclamar. Dificilmente você entra no chat para falar assim, nossa, que experiência fantástica que eu tô tendo aqui, né? Normalmente ou é você não tá encontrando um produto, isso ou mesmo. você tem alguma dúvida, ou você quer fazer uma reclamação. Normalmente é isso. E aqui, eu tenho certeza que é um dos principais ganhos, né? A gente já tem até adotado essa solução em alguns clientes, mas é você conseguir ter o sentimento da pessoa, né? Então, se eu tô ali no chat brigando, e fica vindo uma mensagem, né? Ah, tá tudo bem, vou te ajudar, de alguns minutos. Aquilo só vai me deixar mais nervosa ali naquele momento. Eu já tô irritada. Então, você fala, é mais um canal que não vai me atender. E a importância desse chat também reconhecer que é a Silvia. E se eu chamei ali no chat, por exemplo, fiz uma compra e eu tô esperando e tá atrasada, ele já reconhece. Se a Silvia está chamando no chat, provavelmente é porque ela tá com o pedido atrasado. Então, ele pode ser proativo também. Oi, Silvia, tudo bem? Eu estou vendo que o seu pedido ainda não foi entregue, a previsão é tal. É isso que você procura, né? Então, tentar ter um relacionamento mais proativo e personalizado ali no chat. Aí, quando eu falo chat, a gente pensa aqui também em todos os canais, né? Então, é chat no site, é no e-commerce, é no aplicativo, é num call center. Então, como que você unificar esse atendimento? E aí, aqui eu tô falando de... Primeiro, né, ter essa inteligência e você entender o sentimento ali do seu consumidor e dar a informação que ele precisa. Então, acho que aqui é o terceiro ponto que eu queria finalizar pensando aqui em como que a gente tem ajudado os negócios, né, dos clientes e como que a gente está pensando em melhorar o relacionamento com o consumidor. E esse ponto do chat, a gente tem um estudo similar desse para a indústria de finanças. Chat também é um calcanhar de Aquiles ali para os outros players. Mas isso que você comentou de ver evolução é legal, porque um ponto que a gente analisou é se o chatbot ele fala com uma linguagem natural, por exemplo. E hoje a gente vê dos analisados que 3 já passam a usar uma linguagem natural no chatbot, né, dos analisados. E ano passado, se não me engano, não tinha nenhum ainda, né? Ainda era muito por aqueles menus, né? Enfim. Mas acho que tem bastante coisa pra gente fazer no chat.
Eu tenho uma pergunta, eu queria ainda voltar sobre o ponto de personalização, que eu acho que o GPA tem um caso bem legal ali, né, de conhecimento do cliente, o uso dos dados aqui, mas eu vou voltar um pouco, vou falar ali no início da jornada. A gente analisou 2 pontos sobre timeout e tempo de carregamento, né, e o que a gente viu no estudo é que 7 dos 25 e-commerces analisados, eles tiveram um erro de timeout durante o dia da Black Friday. E a gente brincou aqui que é como perder o dia do seu casamento, né? Também existe preparo ali, e no dia do seu casamento você vai lá e não comparece, né? E um outro ponto também é que a gente tem uma métrica do Lighthouse, que é saber quantos dos e-commerces eles carregam o primeiro conteúdo dentro de 1.8 segundos, que é considerado um tempo ideal, né? E a gente viu que só 2 dos 25 conseguiram carregar ali o primeiro conteúdo, em média, né, em 1.8 segundos. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Robledo, aqui, como é que você vê esses pontos? Eu acho que além da Black Friday, a gente está falando muito de Black Friday aqui, eu acredito que tenha outros momentos também de pico, de sazonalidade, e essa migração para a nuvem, o que você vê de benefícios com esse movimento? Essa é boa, tem bastante coisa para falar, né? E eu vou começar até pelo, assim, né, eu acho que do último estudo que a gente teve, e foi logo que eu cheguei no GPA, né, eu vou fazer um ano de GPA agora, eu cheguei e já fui lá no Flash Black, lá foi a primeira reunião, e eu comecei, né, e na casa anterior a gente fez um trabalho muito parecido também, com muito apoio, desse negócio de tempo de carregamento, e eu até penso o seguinte, por exemplo, na Black, o cliente ainda até aceita uma experiência pior e ruim porque você está muito no benefício do preço, né? Então, mas se você tem uma boa oferta, você até insiste um pouco mais, porque não, tem um trade-off, né? Sempre que o preço é muito bom, se aceita, né, ter ser um pouco mais maltratado. Assim, cara, se já tá ruim ali na Black, o cara já tá recusando, e a gente viu que tem uma recusa muito grande, imagina no dia a dia que ele não vai aceitar essa tolerância, e você tá no normal. Então isso ligou um alerta bem grande, né? A gente começou a focar muito em alguns outros indicadores. E o varejista em geral, eu tô no varejo há muito tempo, você perguntar para qualquer varejista, ele vai saber a venda, a margem, que produto mais vende e tal. Agora, assim, né, que canal tá vendendo mais, que canal tá vendendo menos, mas você começa a perguntar os indicadores, né, a visão de cliente, por CPF e não por canal, né, como é que estão os indicadores meios que vão te levar ao fim, isso ainda, em geral, eu acho que é um grande desafio, e a gente começou a colocar alguns indicadores, estamos numa jornada, e a gente descobriu um monte de problema na nossa plataforma, que a gente não estava olhando, exatamente nisso. Quantos crashes estão dando você não está vendo? Né? Como é que está o tempo de carregamento quando você está invertendo? Então a gente está numa jornada de carregamento e temos um grande caminho, que a gente viu que não adianta olhar só o resultado, a venda e a conversão lá no final, se a gente não olhar algumas coisas no meio do caminho. Então esse eu acho que é o primeiro, né, o primeiro ponto. O segundo ponto, pegando um pouquinho, né, dos momentos, né, a gente fala muito da Black, e a Black, né, é a mais simbólica, e antes aquele, né, a Cláudia conhece bem, aquele que procói, vai, prepara e sobe máquina, aí se sobe demais, e vem venda de menos, e custo demais, se sobe de menos, cai, que é sempre aquele, então assim, essa movimentação, e não só tá em cloud, né, ter o suporte, né, acho que do vendor, né, do parceiro de cloud, para ver o que mais a gente precisa fazer em aplicação para que as coisas aconteçam sem tanta intervenção. Né? A gente ganha o poder de subir e descer, mas as aplicações também começam a ser alteradas para consumir isso melhor, sem ter tanta força bruta e intervenção. Então isso eu acho que é um primeiro passo. Mas a gente tem outras mini blacks durante o ano com comportamentos diferentes. Então, se eu pegar a Páscoa pra gente, é um evento tão importante quanto o evento da Black, com características completamente diferentes. Um vai num hard sell de um produto, o cara quer comprar um negócio mais caro, que normalmente ele não compra, né? Quem vê o uísque barato e gosta de tomar uísque, já vê, já compra a caixa, porque depois eu fico mais um tempo sem comprar uísque e tal. Já é um comportamento diferente de um jantar, né, de uma ceia, né, que você vai comprar componentes de qualidade, você quer mais a experiência com a tua família, não é tanto... Então, e isso tudo muda, né, a maneira que você tem. Então, ter um suporte tanto de infraestrutura
quanto de como você trata e evolui as suas aplicações. E ter uma inteligência de dados para fazer isso, eu acho que vão criando capacidades para você melhorar. E a gente está ainda começando essa jornada, assim, eu acho que, né, e aí sendo bem humilde do lado do GPA, né, assim, a gente tem sim muito dado de cliente, a gente tem um programa super de sucesso que é o Meu Desconto, Cliente Mais, né, assim, que, né, gerou, eu acho que um monte de gente, né, acabou copiando porque o modelo deu muito certo, né, junto com a indústria, mas quando a gente olha o potencial do que a gente fez, fala assim, cara, estamos com 5% do que a gente pode fazer ainda, e por isso que eu acho que não vai acabar, né, porque a hora que você anda mais um ponto, aparece mais personalização. Então, eu acho que em geral, acho que esse momento que a gente está de transformação tem trazido resultados legais, mas dá uma esperança ainda muito maior do espaço que a gente pode ocupar olhando essas 3 camadas, né? Super legal. E pegando aqui o que você comentou, eu queria puxar esse gancho e perguntar para a Cláudia, que no evento também vocês comentaram que, poxa, é isso, né? Eram tantos sistemas, tanta coisa para fazer, mas vamos dividir isso, né? Vamos desmembrar essas etapas e a gente começa aqui com um lift and shift, depois a gente vai modernizando, né? E eu queria saber, Cláudia, do ponto de vista de vocês, como é que vocês desenharam essa estratégia toda? Estão desenhando ainda, né? Ali do lado da Kyndryl junto com o GPA. A gente tinha que... Assim, vamos lá, começando aí o Black Friday na minha cabeça é uma preparação contínua. Quanto mais rápido a gente tem os dados, melhor. Com uma infraestrutura tradicional, essa preparação começa em fevereiro, em março. E a gente está sempre mexendo, e o foco deveria ser estar implementando aplicações, melhorando as aplicações para melhorar a experiência do usuário e não para ficar o tempo todo para garantir a infraestrutura em pé. Então a gente entendeu, a gente quando pensou como é que a gente faria isso, a gente falou, temos uma obsolescência, vamos tratar como? Vamos levar para a nuvem. De cara a gente já resolve esse ponto, né? É rápido, é ágil e a gente coloca lá dentro, tanto que a gente já migrou quase tudo de x86, que tem a parte de mover fácil, o lift and shift fácil. Aí a gente olhou para outras aplicações sofreram uma leve modernização, sofreram a parte de integração, a gente está modernizando um pouco. E outras que a gente vai ter que modernizar um pouco mais, como é o caso do mainframe, que vai ter que modernizar no sentido de mudar a plataforma, mas também ainda numa abordagem mais segura de lift and shift, né? Sem muita transformação. Porque senão, se você quiser fazer tudo, você não faz nada. E eu acho que tem que fatiar todo esse trabalho e fatiar todo essa... são muitos sistemas, são muitos ambientes. O que a gente já pode consolidar? A gente já está olhando isso, né? Então, muitas coisas que a gente moveu, a gente está desligando, ou antes de mover, a gente desligou. Vamos reduzir, vamos consolidar. Então, algumas intervenções mínimas a gente acabou fazendo para melhorar isso. Então, eu acho que essa é o desafio aí de... E assim, na minha cabeça é um projeto que ele está em place. E a gente muda ele, né? Encontra uma dificuldade... Discutimos todo mundo junto. Vamos mudar? Vamos. Então, eu acho que assim... E junto com isso, eu acho que aí vem o outro desafio, que é o financeiro. Esse desafio financeiro, eu acho que acabou casando aí, porque a gente conseguiu o apoio da Google Cloud, para trazer para a gente todos os programas de benefício. A gente tinha um desafio grande. Quando você move para a nuvem, você tem um data center que está funcionando. Você tem o duplo custo. Como que eu consigo isso? Aí a gente conseguiu os créditos para poder fazer isso de uma forma mais barata, sem duplo custo. A gente conseguiu apoio na parte de migração, investimentos para projetos, né? Os projetos são muito caros, a transformação é muito dinheiro, né? Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que também a Google, de novo, trouxe para a gente esse ponto aí de apoiar a gente, apoiar o GPA e a Kyndryl com os créditos, com o PSF, para a gente poder fazer o investimento nos projetos, né? Então, assim, para poder minimizar e a gente construir. Então, assim, acho que juntos a gente conseguiu uma fórmula de se ajudar todo mundo e sair do outro lado que for melhor para todas as empresas. Acho que foi isso. Não, legal. E a gente estava até ali, antes da gente entrar na conversa, acho que o Robledo brincou com você, né, Cláudia?
Não, mas onde você trabalha tá ali, né? Tem um espaço para você ali junto com a gente. Isso eu achei muito legal. Cadeira cativa. Isso Robledo é uma coisa... ganhou vários funcionários com esse projeto. Mas eu queria trazer esse ponto. Assim, é muito legal ver os times todos trabalhando tão integrados, né? Eu acho que tem um ponto, né, assim... Talvez a única certeza num projeto de tecnologia, qualquer que seja ele, é que vai dar um monte de coisa errada no meio do caminho, né? Então, mais do que ter, né, um parceiro que vai fazer tudo certo, é quando as coisas dão erradas, como é que a gente reage, né? E isso a gente tem enfrentado muito bem, né? A Cláudia sabe bem, Silvio de férias, no meio do caminho a gente tem que falar e contorna aqui, volta subindo. E as coisas estão acontecendo muito por conta dessa integração, né? A gente está contornando cada vez mais. E no meio do caminho também sempre, por exemplo, né? A gente tem um ambiente como todo varejo, né? O varejo gosta de suar bem o ativo, né? Que a gente chama até... não dá mais, assim, muito, até um pouco além do que devia, uma boa maneira de falar. E aí, bom, beleza, agora não dá mais mesmo, temos que encostar o maré ali no canto ali, porque já tá pegando fogo. Aí agora como é que vamos fazer? Bom, vamos começar. Só que às vezes não dá tempo, começa a cair antes. Aí a gente começou a olhar, primeiro, o que tá dando mais problema aqui? Porque não é só dar um problema numa máquina. Cada problema que dá numa máquina, no on-premise, ou me impacta um CD, e pensa no alimentar. O alimentar, o negócio sai do produtor no final do dia, já sai morrendo da terra, passa, transporta, tria no centro de distribuição, no outro dia de manhã tem que estar lá, para ter aquele tomate bonito no pão de açúcar, aquele alface, tem que estar lá no outro dia de manhã. 15 dias que eu paro no centro de distribuição, por um problema de integração, eu já perdi janela de umas 70, 80 lojas, que vão ter que... Então, assim, cara, como é que a gente separa, então, e começa a levar processo crítico? Vamos levar esse primeiro? Agora, tô tendo fricção porque a integração de cliente, do cliente mais que o cara chega lá e vai aplicar o desconto, esperando ganhar, né, a Silvia que toma bastante vinho, vai chegar lá e passar os 20% do cliente mais, e, cara, não funciona. Não, vamos levar a integração de vinho, de cliente primeiro. E assim você vai começando a fazer, né, primeiro, uma estratégia de... Não quer modernizar tudo de uma vez, faz o lift and shift, vamos modernizar a aplicação, vamos começar a internalizar, porque o começo até é simbólico, né, galera? Agora vamos fazer um trabalho, começar a trabalhar lá com o Big Carry, segmentar cliente. O cara já estava querendo fazer o seguinte, eu queria saber, para vender limão, eu queria mandar uma imagem do cara que toma caipirinha, o limão numa caipirinha, o cara que cozinha o limão no... Assim, gente, não, tá caindo a fricção na fila. Vamos primeiro resolver o básico bem feito antes de fazer o mega, né? Então, tem sido muito isso o dia a dia do projeto, né? Parte aqui da gente contornar os problemas, priorizar pé no chão, resolve a fricção básica, vamos pro próximo, e a gente tá avançando, né? A gente tá vendo, né? Até dos nossos próprios parceiros, né? Cassino e tudo, já acaba passando na frente de muitos projetos sendo feitos, porque a gente foi bem consistente, pé no chão, no básico bem feito, né? Não, bem legal, bem legal. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Robledo, e aí eu tava deixando aqui por último, porque eu acho que eu gosto muito desse programa de vocês de fidelidade. Eu também. Né? Eu também. Eu queria saber um pouco, assim, né, eu entendo que vocês estão fazendo várias etapas, e muito bom esse ponto, né, poxa, vamos uma etapa de cada vez e ser muito consciente das escolhas e dos projetos que a gente vai colocar. Mas quando a gente fala dessa segmentação do cliente, quais são essas possibilidades? Como é que você vê como que essa estratégia, né, de usar talvez assim, o que você já tem e ter um pouco mais de conhecimento desses clientes? Boa pergunta. A gente vai inclusive agora, né, a gente está em piloto, deve lançar em breve uma evolução do cliente mais, né, vai ser agora o cliente mais Black, o cliente mais Gold, já pensando nessa personalização. E tem que estar muito casado, porque durante muito tempo a gente conviveu, né, com Extra Hiper, com Açaí, muito mais focado em produto e preço. Só que quando a gente volta agora para o pão de açúcar, focado num público mais premium, já é diferente, inclusive, como você segmenta e clusteriza. Porque eu diria assim, você está pensando em como é que tudo isso que você vende vai chegar para uma experiência lá na ponta. Um jantar em família, um churrasco, né? Como é que você vai cuidar dos teus filhos com uma alimentação super saudável e manter isso, como é que eu facilito a tua vida para colocar. Então, isso já cria uma complexidade, né, maior aí no meio do caminho. E aí a gente
começa a olhar muito mais para esse suporte que a gente tem de cloud, para começar a fazer essas coisas de uma maneira que dentro de casa, apesar da gente ter muito e muito dado, né, a gente deve ter aí uns 6 petabytes de dados de clientes aí dentro de casa aí, mas aí você não consegue trabalhar, você não consegue, sabe, na mesma velocidade de fazer isso, e agora isso começa a abrir uma série de portas pra gente, né, de eu poder começar a ter experiências bem diferentes, experiências mais real time, né, como, bom, eu vou entrar, tô perto de uma loja do pão, eu sei que você tá lá perto, ou eu podia te impactar, já que quase todo mundo usa o app, né, e casar com isso uma oferta que você já tá lá dentro e talvez nem saiba ou não tenha olhado. Então você começa a criar cada vez mais a personalização para um público que exige cada vez mais ser tratado como um CPF e não como um bolo. Então eu acho que está muito por aí. E é muito interessante ver como as áreas de negócio e de infraestrutura trabalham muito juntas, né? A gente teve um episódio anterior com a Globo e eles comentaram um ponto que eu achei muito, muito divertido até, né? Que na época ali antes, né, deles migrarem, quando tinha o Big Brother, quando, né, o apresentador falava, votem à vontade, né, os times ali de infraestrutura ficavam desesperados, né, falando, não, vota tanto assim à vontade, né. Vota mais ou menos. E hoje quase, dia... né, tira o cliente da loja para parar de dar problema na infraestrutura aqui, aí pronto, resolveu o nosso problema aqui. Essa oferta aqui só vai atender tantos consumidores comprando ao mesmo tempo, passou disso, não pode, cancela. Ela se autodestruirá. Exato, e é muito legal ver, assim, que... Poxa, vocês já estão pensando em outros projetos, os times estão pensando nessas inovações, né, pensando nessas personalizações. E aí, queria encerrar o nosso bate-papo aqui, fazendo uma última pergunta para vocês, falando um pouco sobre o que vocês enxergam de perspectivas para o futuro, e o futuro aqui, né, para vocês deve ser tipo amanhã, né? Mas o que vocês enxergam aí como perspectivas para o futuro? Então, se puderem comentar um pouco sobre isso. Eu vou trazer um pouco aqui até para o nosso estudo, né? Então, acho que primeiro, assim, como que a gente consegue, né, deixar aí os canais de atendimento sendo... que eu não quero colocar um canal, a gente tá falando muito do digital, mas não quero colocar ele como único, né? Mas ter uma experiência ali para o consumidor sem fricção, né? Até o Robledo falou um pouco da parte de tecnologia, mas pensando no cliente, né? Ter uma experiência mais otimizada, né, mais personalizada, independente do canal, né, do que o consumidor desejar ali naquele momento de compra. Acessibilidade também é um ponto, a gente acabou não falando aqui, mas que a gente analisa no estudo e ainda também, assim, tem muita oportunidade de melhorar, e aí eu, pensando até em loja física, né, e no digital, como que a gente torna as plataformas e a experiência do consumidor com a marca ali mais acessível. E personalização, acho que é a palavra do momento, muito até pelo quanto o consumidor tem cobrado isso, né, das marcas aí, porque no final eu compro no Grupo Pão de Açúcar, porque eu tenho uma relação com a marca, né? Então, isso cada vez é mais forte. Como que eu mantenho essa relação, né? É aquele negócio, né? Você tem um custo muito alto de ter o cliente, mas o mais difícil é você manter esse cliente, né? Então, como que a gente consegue apoiar aí o varejo em relação a esse relacionamento a longo prazo com seus clientes? Eu acho que tem mais um ponto que eu adicionaria, é a experiência. Eu acho que eu compro muito no e-commerce, mas eu adoro uma loja física. Eu viajo e eu visito lojas físicas para conhecer a experiência que a gente tem. Eu vou para supermercado para conhecer. Então, eu acho que a experiência que a gente tem na loja física é a cara da empresa que a gente está visitando. Aquilo que a gente enxerga ali na loja é o que a empresa atende. Então, eu acho que o autoatendimento, não ter fila, na hora que tem fila, rapidamente você abre. Então, esse combinado todo de experiências aí, que eu sei que é um desafio para a TI, né, é uma coisa que também ganha cliente, né, ganha e fideliza, né, Então, eu acho que isso é uma coisa que eu adicionaria aí, é como que a gente melhora. Com dados a gente melhora a experiência e ainda tem que pensar todo também no environment todo da loja, né?
Eu acho que, talvez, falando um pouquinho mais especificamente do GPA, a gente decidiu muito focar no básico bem feito e tirar a fricção de cliente e começar, de fato, a personalizar um pouco mais em cima do que a gente tem feito, né, recentemente pelos programas de fidelidade, que foram cases aí. E até a NRF esse ano chamou muita atenção. Né, a gente, no ano passado, o metaverso, esse ano o metaverso não tinha uma barraquinha falando, dava até vergonha se alguém falasse metaverso lá, né? Tá ultrapassado. Cara, você tá querendo um metaverso e o seu app dando tela branca aqui, né? Reclamando lá no saque. Então, assim, a gente até parou projetos que são muito mais fancies, né? Eu vou fazer não sei o que lá, tudo facial, carrinho super mega inteligente e tal. Assim, cara, vamos focar tudo e tirar a fricção, porque eu acho que talvez... o consumidor dá muito mais valor em ter, né? Como falou você, cara, para mim ter uma fricção de fila. Pô, a gente foi buscar várias soluções para fila e tal. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. Pra gente de tecnologia tem esse desafio, né? De fazer a transformação tecnológica de infra, de aplicação, até chegar na inteligência. A gente tem que conviver com um pouco de cada um. Não dá para fazer, né, tudo em etapas, né? Então acho que tem esse desafio. Mas eu acho que aí da parceria aqui, falando um pouquinho mais de futuro, da parceria, né, eu acho que aqui a gente tem, né, de novo, né, assim, esse conhecimento que a Kyndryl tem do nosso negócio, e a hora que a gente acha os BOs, a gente tá sentando junto para contornar, achando alternativas, não sei o quê. Eu acho que isso tem fluído muito bem, e a gente tá aprendendo muito bem, né, um com o outro aqui, né, e eu vou dar um exemplo clássico de como vai além da tecnologia, né. Ontem a gente teve um evento de team building com a liderança, né, até porque todo o time, eu tô há um ano, trouxe muita gente nova, tem muita liderança nova junto com a gente antiga, e a gente foi fazer até um evento de team building lá no Google, agradecer a Silvia que você deu espaço pra gente fazer lá. E trouxe muito falando de cultura, de como vem primeiro tecnologia humana antes da tecnologia técnica, né? A gente fez coisas em conjunto lá. De novo, não estou falando nem da solução técnica, eu estou falando até de como é que a gente ajuda a mudar a cultura do time que está desenvolvendo para que isso reflita na cultura do consumidor. Então eu acho que transcende um pouco, né? Pelo menos a expectativa que a gente tem, e quando a gente fez a escolha dos parceiros, é que não fosse só uma entrega de tecnologia com melhor custo. Trouxesse alguma coisa a mais pra gente, das provocações, culturas, né, foco de cliente, que ajude a gente a andar, né, mais do que simplesmente atualizar coisas de tecnologia. Né? Então, eu queria até complementar sobre esse ponto da parceria. Eu acho que a parceria, você tem razão, é isso mesmo, e assim, o diferencial talvez esteja, a gente agora está todo mundo trabalhando junto. Não tem mais o time da Google, o time do GPA, o time da Kyndryl. É um time só... trabalhando junto, então assim, do mesmo jeito que o Robledo briga com o funcionário dele, ele briga com o meu e comigo. E a mesma coisa, às vezes ontem eu saí, tava uma briga entre dois funcionários, um Kyndryl e um GPA, e eles chegaram num acordo, beleza. Então assim, é uma parceria que eu acho que assim, o time precisa se sentir pertencendo, e eu acho que o GPA nesse momento, o Robledo trouxe isso para o time, de dar o pertencimento para todo mundo. E aí a gente tem trabalhado muito, muito mais aberto, né? Porque eu levo os problemas, ele traz os problemas, a gente trabalha com todas as situações ali no dia a dia. Eu acho que é fundamental essa parceria de pessoas que a gente acabou construindo mesmo. E é um projeto nosso, né? Não tem como dar certo pro GPA, não dá certo pro Google Cloud. A gente também não pode deixar o time, apesar de ser o primeiro passo, step importante de fazer uma migração de infra, o cara tem que entender onde vai chegar a catedral lá na frente, para ele não saber só que ele tá tirando uma máquina daqui e colocando para cá. Então, isso eu acho que também é um grande fator de sucesso pro time, porque senão, cara, eu tô pegando o servidor daqui e colocando para cá, servidor daqui e colocando para cá. Sim, tô erguendo parede. Né? E a hora que você começa a desenhar, falar de possibilidade, alterna sobre isso, faz um bom exemplo, você começa a gerar, você vê que muda o up do time, e aí quando a galera fecha o pau aqui, entre os times aqui, assim, você vê que é fair, né? Tentando chegar lá do outro lado, não é mais aquele negócio de empurrar problema para um lado para o outro, né? Então... muito legal, e todo mundo saber qual é o objetivo, né? Isso é bem legal. Gente, estou super animada aqui pro nosso próximo estudo, acho que várias coisas que vocês comentaram já começou aqui, a minha mente já começou a pensar. E como consumidora também aqui, aguardando as novidades aqui. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Está chegando no final aqui do nosso Cloudcast de hoje, mas obrigada.
Obrigada, Marisa. Obrigada, Robledo e Cláudia, pela disponibilidade, por participar desse Google Cloudcast, que é super importante para nós. Gente, foi um prazer. Obrigada, Robledo, Marisa, Silvia. Eu acho que a gente tem só estamos aí para colaborar e contem com a gente aí. Muito bom, gente. Muito bom, super bom bate-papo. Pena que passa rápido, né? Pois poderíamos ficar aqui. Mas muito legal, obrigada mesmo. Vamos Robledo. fazer uma série. Vai, até porque Essa é a gente tem uma longa jornada aí que vai ter muita coisa boa pra contar. Não, aguardo ano que vem aqui já pra falar das novidades. Muito bom, gente. Bom, obrigada. E tá chegando ao fim nosso segundo episódio do Conversas na Nuvem. Muito obrigada a você que ficou aqui com a gente. E se você quiser conferir todos os insights e novidades da terceira edição do Flash Black, o link completo para o relatório vai estar aqui na descrição desse episódio. Baixem lá! E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, nosso e-mail é googlecloudcast@google.com. Muito obrigada pela companhia e nos encontramos mês que vem com muito mais bate-papos inspiradores e inovação. Até lá!